A rinoplastia é uma cirurgia bastante interessante e de fácil execução. Entretanto, a gente tem que ter muito cuidado. A princípio, a gente deve falar sobre o quê? Os tipos de rinoplastia. Existem dois tipos, a rinoplastia aberta e a rinoplastia fechada. A rinoplastia aberta, a exorrinoplastia, é a que está sendo mais executada atualmente. Por quê? Porque por ela ser aberta, ela facilita a visualização de todas as estruturas do nariz, das cartilagens, onde você pode trabalhar, tirando mais ou menos conforme a necessidade de cada caso. Trabalhar o dorso, trabalhar a ponta. Também nessa cirurgia a gente também procura fazer a alectomia, onde a gente também diminui as asas nasais. O tempo geralmente de recuperação de uma rinoplastia, ela pode ser bastante curto, né? Até 5 dias muitas vezes, quando você vai trabalhar algumas questões como a ponta do nariz, trabalhar a asa do nariz, não precisa fazer fratura ou tratar de forma mais agressiva o dorso. A paciente, geralmente, elas chegam na consulta querendo, às vezes, até indicar, olha, eu queria que meu nariz fosse igual de tal artista, de tal personalidade. Só que isso, a gente mostra para a paciente que isso não é possível. Por quê? Porque cada pessoa, ela tem um formato de rosto, formato de nariz, e tudo isso, ele interfere no resultado. Muitas vezes, um nariz bom, que ficou bom em uma pessoa, pode não ficar bem em outra, porque o nariz está no centro da face, e por estar no centro da face, ele pode produzir um resultado não harmônico. Então, é interessante se adequar. Se você quer o nariz de uma pessoa em você, então você tem que fazer a escolha de não fazer a cirurgia, porque você pode ter um excelente nariz, mas que o resultado não fique agradável. O resultado final, geralmente ocorre com quanto tempo? Geralmente precisa de pelo menos 1 ano para a gente dizer, olha, o seu nariz, a forma que ele vai ficar é essa. Entretanto, o que é que a gente tem? No dia seguinte à cirurgia, quando a gente vai fazer a troca do curativo, o que é que a gente tem? A gente já tem o início daquele resultado que vai ficar. Mas agora eu faço uma ressalva no seguinte ponto. O pós-operatório que a paciente faz, os cuidados, a questão de você usar um slipzinho que ele vai pressionar essa ponta desse nariz, tratar um pouquinho essa asa, vai conter um pouquinho esse edema, é importante que a paciente faça o uso dele conforme indicado, venha no pós-operatório no tempo que realmente a gente indica. Então, o que a gente vai ter é um resultado mais satisfatório, porque vai juntar o trabalho do médico, o trabalho da paciente em ter o cuidado no seu pós-operatório. Então, geralmente a cirurgia plástica, a rinoplastia, ela tem um resultado excepcional e bastante agradável. Agora, é tanto que a paciente tenha justamente essa dinâmica de reconhecer que tal resultado ele vai ficar melhor se ela também tiver aderente ao tratamento, respeitando as recomendações médicas, e saber que o seu nariz ele pode ter limites naquilo que a gente pode fazer, e também ela entender que o resultado ele não se dá de imediato. Ele tem que ter todo aquele período para a gente poder dar um resultado satisfatório. Então, é muito importante que a gente entenda que a rinoplastia é uma cirurgia tranquila, uma cirurgia rápida, feita com anestesia. Geralmente pode ser uma anestesia geral, mas também pode ser feita com anestesia local ou anestesia local com sedação. O que é que nós temos? Nós temos que a paciente ela fica algumas horas desacordada, a gente aprofunda um pouquinho essa sedação para fazer a anestesia, o paciente superficializa um pouco, acorda mais um pouco, se não está incômodo para ela, pode continuar pode continuar dessa forma, sem necessário aprofundar a sedação, porque a paciente se encontra confortável, se ela não está sentindo dor, não está nenhum incômodo, não se sente desconfortável em estar acordada, mesmo o procedimento tendo sido realizado, não precisa então fazer um aprofundamento da sedação e a cirurgia transcorre normalmente, e no final
a paciente ela vai estar acordada, anestesiada, bastante consciente do procedimento, e aí a gente termina a cirurgia com sucesso.